Você sabe quanto de imposto você paga em cada produto ou serviço que você compra ou contrata? Provavelmente não. Mas calma, você não está sozinho. A imensa maioria dos brasileiros também não sabe. Até tem escrito no cupom fiscal, mas aquele é um valor aproximado. Acontece que o nosso sistema tributário é muito complicado, tanto para quem produz quanto para quem consome. Parece sopa de letrinhas com ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS. Até mesmo os especialistas têm dificuldade. No fim das contas, quando a conta chega, ninguém sabe ao certo quanto está pagando em impostos. Nesse vídeo, o Indústria de A a Z vai tentar explicar um pouco do nosso caos tributário e como tentar simplificar tudo isso. É um assunto um pouco difícil, mas é importante conhecer porque mexe muito com a nossa vida. Então, respira. Vamos lá. Para começar, vamos deixar uma coisa clara. Impostos são importantes. É com eles que o país financia os serviços públicos, saúde, educação, segurança. O negócio é que as regras precisam ser claras e eficientes. E no Brasil, não é bem assim. E esse é um problemão. Porque quanto mais complexo e ineficiente é o sistema tributário, mais tempo se gasta para ficar em dia com a receita, mais difícil fica a vida das empresas, mais distorções atrapalham o desempenho da economia e maior é o custo de fazer as coisas no Brasil. Não só pela carga de impostos em si, que é de 33,3% do nosso PIB, uma das maiores do mundo, mas também pelo tempo enorme que é gasto para lidar com os impostos. O Banco Mundial tem uma conta que é assustadora. No Brasil, as empresas gastam em média mais de 1.500 horas para calcular e pagar impostos. É o pior tempo entre todos os 190 países analisados. Na Bolívia, por exemplo, o segundo país entre os piores do ranking, são gastas 1.000 horas. Além disso, o nosso sistema tributário complexo e cheio de distorções faz com que seja mais caro investir no Brasil. Hoje, o custo para instalar uma indústria siderúrgica que fabrica aço e ferro fundido aumenta em 10,6% no Brasil por causa dos tributos sobre bens e serviços. Para fazer esse mesmo investimento no México, o peso dos tributos significa um aumento de 1,6%. No Reino Unido, esse peso representaria um aumento de 0,4%. Fala aí, você achou que eu estava brincando quando eu falei que era complexo o tal do sistema tributário, né? Não estava não. Vamos aos fatos. A gente tem 5 impostos sobre bens e serviços. 3 federais, PIS, COFINS e IPI. Um estadual, o ICMS, e um municipal, o ISS. Para dificultar, cada imposto desses tem regras próprias. No caso do ICMS, são 27 regras estaduais. Já o ISS tem 5.570 regras municipais. Tá passada? Calma! Vamos destrinchar cada um deles. O ISS é um imposto sobre serviços. Ele é municipal e é recolhido por serviços realizados por empresas ou profissionais autônomos. Quando você vai no médico, por exemplo, parte do valor da consulta inclui esse imposto. Mesma coisa se você frequenta a academia. O ICMS é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Ele é cobrado pelos estados sobre a circulação de mercadorias e sobre a prestação de alguns serviços específicos, como transporte, telecomunicações e energia elétrica. Então, você paga ICMS quando compra uma geladeira ou um celular, ao colocar gasolina no carro, ao pagar a conta de telefone, de luz, por aí vai. Aí tem ainda os 3 tributos federais. O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, incide sobre todos os produtos fabricados pela indústria, como geladeira, fogão, TV, celular e tal. O PIS é o Programa de Integração Social. Ele é cobrado sobre as vendas de produtos e serviços das empresas. Por isso, quando você compra uma geladeira ou se hospeda num hotel, por exemplo, também vai pagar PIS. Para finalizar, as empresas devem recolher a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS. Ela funciona da mesma forma que o PIS e sempre que você compra um bem ou um serviço, esse imposto está lá, embutido no preço.
Esses são os principais tributos sobre o consumo de bens e serviços. Há bastante tempo, há décadas, o Brasil discute como mudar o sistema de tributação do consumo. E tem uma proposta que resolve muitos dos atuais problemas. É a PEC 110, que está sendo analisada pelo Congresso. Sendo bem direto, sabe aquela sopa de letrinhas dos principais tributos sobre o consumo lá do início? Essa PEC propõe substituir todas aquelas letras por apenas 3. IVA, o IVA, o Imposto sobre o Valor Adicionado. Esse é um modelo usado por mais de 170 países. O IVA simplifica as regras, unindo les com cres, no caso, os impostos. Mas a arrecadação continua sendo da União, dos estados e dos municípios. Por isso, há duas categorias: o IVA federal, que agrega os impostos do governo federal, e o IVA subnacional, que vai reunir os impostos de estados e municípios. As vantagens do IVA vão além da simplificação. Você sabia que hoje você paga tributo sobre tributo? Olha que loucura! Você paga, por exemplo, ICMS sobre ICMS dos bens e serviços que você consome. Isso acontece porque o ICMS faz parte da sua própria base de cálculo, método que se conhece como cálculo por dentro. Com a reforma tributária e o IVA, isso vai deixar de acontecer. Ainda bem, né? E tem mais melhorias. A reforma tributária vai ajudar a reduzir a desigualdade social ao diminuir o peso dos impostos no bolso das famílias mais pobres. Isso porque as famílias mais pobres consomem mais bens que serviços. E hoje, a tributação dos bens é mais alta que a dos serviços. Com a reforma, isso muda. A tributação de bens e serviços vai ficar igual. Ou seja, a tributação dos produtos vai diminuir e a tributação para alguns serviços vai aumentar. A reforma tributária, com a PEC 110, prevê ainda a criação de um Fundo de Desenvolvimento Regional, que vai ser usado para desenvolver as regiões mais pobres, com investimentos em infraestrutura, inovação, conservação do meio ambiente e fomento a atividades econômicas. Pera, ainda não acabou. A reforma tributária ampla do consumo tem o potencial de acelerar o ritmo de crescimento da economia brasileira em até 12% nos próximos anos. Para se ter uma ideia, seria como se cada brasileiro hoje ganhasse R$400 a mais por mês. Ficou claro que a reforma tributária vai beneficiar todo mundo? Espero que sim. Mesmo assim, se você quiser conhecer mais a fundo a reforma tributária, acesse o Portal da Indústria. São mudanças muito boas e importantes que vão aumentar a competitividade das empresas, além de estimular a criação de mais empregos e de renda para a população brasileira. E aí? Gostou de saber mais sobre a importância da reforma tributária? Tenho certeza que você vai começar a prestar mais atenção sobre quanto você pagou de imposto nas suas compras ou no expressinho depois do almoço. Agora vamos combinar uma coisa? Aproveita que você está aqui, segue nosso canal e assiste aos outros episódios da série Indústria de A a Z. Você também pode nos ajudar a definir os assuntos dos próximos episódios, colocando as suas sugestões nos comentários aqui embaixo. A gente se vê. Até a próxima!